nosso grupo vai falar um pouquinho sobre as aminas biogênicas, tá? Que podem estar presentes naturalmente em alguns alimentos, tá? São formados a partir da descarboxilação de aminoácidos livres ou, além de estar naturalmente presentes nos alimentos, podem ser produzidas por micro-organismos utilizados na fermentação de alimentos e que são portadores dessas enzimas, como as descarboxilases, tá? Então, além disso, são compostos considerados vasoativos e neuroativos devido aos seus efeitos no sistema vascular e no sistema neural. Como são bases orgânicas nitrogenadas, são fontes também de nitrogênio e acabam sendo precursoras para a síntese de hormônios, de alcaloides, ácidos nucleicos e até de proteínas. Então, entre as principais aminas biogênicas encontradas nos alimentos e nas bebidas estão a histamina, a tiramina, a triptamina, a putrescina, a cadaverina, entre outros. Passar, Matheus. Então, como eu disse, podem ser formados a partir da ação da descarboxilase, que atua, obviamente, na descarboxilação de compostos nitrogenados, principalmente de aminoácidos livres, e, por outro lado, a degradação desses compostos vão ser a ação das aminooxidases, que vão transformar essas aminas biogênicas em formas não ativas, tá? E recapitulando também, nos alimentos podem estar presentes e formados tanto pelas descarboxilagens endógenas, que vão estar naturalmente nos alimentos, ou pelas exógenas, que vão ser provenientes dos micro-organismos que podem ser ou intencionalmente inseridos nos alimentos como cultura starter, ou sendo contaminantes no processo de produção. Levando em consideração, então, a via biosintética desse composto, essas aminas são classificadas como biogênicas quando são formadas por essa descarboxilação de aminoácidos, seja naturalmente ou pelas ações microbianas. Quanto à classificação e principais tipos de amina biogênicas. Quanto ao número de agrupamentos, amina, triptamina, serotonina, a putrescina e a cadaverina, as poliaminas, como por exemplo a espermidina, espermina e a agmatina, e quanto à estrutura química, contendo as alifáticas, representadas pela putrescina, cadaverina, espermina e espermidina, as aromáticas, a feniletilamina e a tiramina, e as heterocíclicas, com a histamina e a triptamina. Então, a histamina, que é uma das principais aminas biogênicas e que é o principal conteúdo que aparece no questionário, né? Então, os efeitos toxicológicos dela são as reações alérgicas com dificuldade de respirar, prurido, erupção, vômito, febre e hipertensão, né? Então, esse efeito toxicológico é representado pelo envenenamento escombrioide, né? Por causa do nome da família dela, que o peixe que mais contém essa amina biogênica, né, que é o atum, e pertence a essa família, a família Scombridae, né? Então, nos peixes, ela é maior a quantidade dela devido à presença da histidina livre nos músculos, e este aminoácido é o seu aminoácido precursor. Né? Então, quanto às características gerais já faladas de o que são as aminas biogênicas, né? Ela atua como neurotransmissor no sistema nervoso e vasodilatador também no sistema nervoso, mas também adquire essa função no sistema cardiovascular. Aqui no Brasil, tem apenas uma portaria que trata o assunto, né, que é a portaria 185, de 13 de maio de 97, que estabelece um limite máximo de histamina de 100 partes por milhões para pescados formadores de histamina. E a inativação dela no organismo é feita pela diaminooxidase no trato gastrointestinal. A presença dessas aminas em ativamente baixos no final da fermentação alcoólica. Durante a fermentação malolática e no envelhecimento, a presença das BAUs, que são bactérias ácido-lácticas, pode aumentar o teor de aminas biogênicas. As principais são histamina, tiramina e putrescina, e a presença delas é sempre considerada como marcador de baixa qualidade. A presença de álcool aumenta a atividade tóxica das aminas também, já que inibe a ação da enzima monoamina oxidase. Em cervejas, podem formar aminas biogênicas nos processos de mostura, cozimento e fermentação.
Há naturalmente aminas biogênicas presentes no malte e no lúpulo, e em cervejas a presença de aminas biogênicas é de grande interesse, não só pelo risco à saúde humana, mas também por ter uma função indicadora de contaminação por micro-organismos indesejados, ou por indicar deficiência nas condições de processamento. Tanto nos vinhos quanto nas cervejas, o etanol e o acetaldeído agem potencializando os efeitos tóxicos das aminas biogênicas, aumentando a permeabilidade da parede intestinal a estes compostos. Já em relação aos peixes, eles são os mais suscetíveis ao acúmulo de aminas biogênicas. O atum, bonito e cavalinha são exemplos, pois apresentam alto teor de aminoácidos livres, como a histidina no músculo, consequentemente possuindo mais histamina, já que o acúmulo da histidina eleva o teor da histamina no alimento. E em peixes, as aminas biogênicas elas são formadas principalmente a partir da descarboxilação de aminoácidos específicos livres, por enzimas exógenas liberadas pelos micro-organismos associados a frutos do mar. Em relação aos queijos, é o alimento com presença mais comum de aminas biogênicas devido à maturação, quando ocorre a degradação de proteínas, aumentando a quantidade de aminoácidos livres que contribuem para a formação de aminas biogênicas, sendo a putricina e a tiramina durante a maturação e a histamina no final da maturação. Já a cadaverina nos queijos em geral é a mais comum. E o armazenamento adequado pode ser uma medida para diminuir os níveis de aminas biogênicas. E com isso eu já puxo um gancho para a questão da implantação de boas práticas de fabricação, BPF, tendo o queijo como destaque, sendo um grande problema na questão higiênico-sanitária, por ser um alimento altamente manipulado e mais sujeito à contaminação. E a BPF, ela abrange a limpeza das instalações, a higiene pessoal, armazenamento em local seco com condições de refrigeração adequadas para cada tipo de queijo, o transporte e a fiscalização. Já a presença em produtos carnes fermentados, embutidos, geralmente ocorre pela adição de micro-organismos potencialmente seguros, que produzem amilases, proteases e lipases para conferir sabor, aroma e textura, mas também produzem aminas biogênicas. O alto teor de proteínas e presença de enzimas proteolíticas podem também resultar em alto teor de aminas biogênicas. E a presença dessas aminas em embutidos carnes tem relação com a formação de nitrosaminas. Já em vegetais, estão presentes naturalmente ou por atividade microbiana. A lavagem e o cozimento podem auxiliar na remoção de micro-organismos e toxinas, mas nem sempre são suficientes para eliminar as aminas biogênicas. E o grau de maturação e condições de armazenamento estão relacionadas também à deterioração e aos níveis de aminas biogênicas nestes alimentos. Efeitos tóxicos e as da tiramina e da beta-feniletilamina, que seriam as crises hipertensivas, que podem levar a falha cardíaca e até hemorragia cerebral. Os efeitos da triptamina, que seria o aumento da pressão arterial. Os efeitos das poliaminas, que podem reagir com nitritos e nitratos, formando nitrosaminas, que são substâncias que têm potencial carcinogênico. E em indivíduos com atividade reduzida de aminoxidases, existe uma diminuição da degradação e transformação das aminas biogênicas. E isso pode causar um aumento da concentração desses compostos ativos metabolicamente no organismo. E já em indivíduos que fazem o uso de antidepressivos, se tem uma redução na atividade das monoamino-oxidases, que seriam a MAO. Isso também diminui a degradação das aminas biogênicas e das suas formas inativas, gerando o acúmulo das formas ativas no organismo. Quanto à legislação, a gente achou no Brasil, a gente não achou a legislação que abrangesse todas as aminas, mas a gente achou a legislação que abrange uma das principais, como o Matheus já explicou antes, que seria a histamina, que está na Instrução Normativa de número 60 da Anvisa de 23 de dezembro de 2019, que determina a quantidade máxima de histamina de 100 mg por quilo de tecido muscular, sendo que nenhuma das amostras pode conter valor superior a 200 mg por quilo. Já a gente também encontrou algumas
algumas recomendações internacionais, como, por exemplo, uma recomendação europeia, que determina uma concentração máxima de histamina em alguns tipos de alimentos, como pescados, que seria de 100 mg por quilo, e produtos curados, que seria de 400 mg por quilo. Também existe um documento da FAO que recomenda que se tenha 200 mg, até 200 mg por quilo de histamina para que seja proporcionada a segurança alimentar. E quanto à classificação de risco carcinogênico, a gente não achou não tem classificação sobre as aminas biogênicas, porém a reação de algumas delas com nitritos e nitratos, que seriam das poliaminas, como já foi citado antes, podem gerar as nitrosaminas que têm risco carcinogênico e são classificadas no grupo 2A e 2B da IARC.